nua e crua e tentar vencer aí essa doença que também não é tão complicada assim. É só mais uma doença. Tudo depende da maneira que a gente olha, né, para ela. Mas na medida do possível que essa pessoa tenha família, eu acho sim que é necessária a participação da família, né, para essa recuperação. É necessário um tratamento para essa família, para que essa família perceba, né, que também está doente emocionalmente junto, porque quando você tem um vínculo, né, emocional com o dependente, é por isso que você acaba adoecendo. Você tem um vínculo emotivo da problemática daquela pessoa, né, aquilo que você adquiriu que foi a codependência. Então que você tenha discrepância sobre essa situação, que você aprenda sobre isso, se trate e automaticamente aprenda sobre o problema dele também, para como lidar, né? Porque de repente depois aquela pessoa vai voltar do seu tratamento para o seio familiar. E aí? Se eu não sei sobre a doença dele, se eu não sei nem como eu estava reagindo, se eu não me identifico, se eu não me autoconheço sobre o meu problema, sobre o problema dele, como é que eu vou lidar com tudo isso? Então, eu particularmente acho muito necessária a participação da família no autoconhecimento da codependência e no conhecimento da dependência. Você acha que após o tratamento da dependência, o retorno para a vida em sociedade é um desafio maior, igual ou menor ao retorno para a vida familiar? Como é que você vê isso? A impressão que eu tenho é que a vida em sociedade, onde você volta a encontrar pessoas, frequentar lugares, me parece, pode não ser, mas me parece um desafio muito grande. Você se manter limpo, voltando para a tua vida em sociedade. Nessa volta, você acha que precisa mudar alguma coisa? Como é que você vê esse retorno? Veja, eu costumo dizer isso sempre para o pessoal que eu trabalho lá, né, para os meninos onde eu trabalho. A sociedade, infelizmente, não vai se adequar ao dependente químico, né? Então, é o dependente químico que vai ter que se adequar à sociedade. E assim, voltar para a sociedade, né, processo de ressocialização, né, que eles fazem, com certeza a dificuldade é um pouquinho maior do que só com a família. Mas assim, com a família já é um pouquinho difícil quando a família não se trata, não aprende sobre a problemática. Imagine para uma sociedade toda, então, que lógico, já tem crenças arraigadas aí a respeito de dependente, né? Que é aquilo que você colocou antes, sobre aquela questão de, porque é isso, porque, né, sujo, mal vestido. Então, a população, a sociedade em si já tem crenças distorcidas a respeito disso tudo. E em cima disso, já tem crenças também de pensamentos, por exemplo, não vai ficar em pé, não vai conseguir manter a abstinência, não vai arrumar um trabalho mais decente, não dá, porque ele é dependente químico, então já tem muito isso. Então imagina, é um desafio com certeza para esse dependente, né? É por isso que a gente fala, quando a gente fala em tratamento, né, existe uma questão muito forte aí para o dependente, que é a mudança no estilo de vida. Quando ele consegue fazer essa mudança no estilo de vida, aí ele vai conseguir se adequar à sociedade novamente. Porque no uso ele está inadequado para a sociedade, isso é fato. Ele mesmo sente-se assim, ele já sente-se às vezes inadequado sem o uso e faz o uso para esquecer dessa dor, disso que causa dor e sofrimento para ele. Daí quando ele volta para a realidade, ele percebe que ele ainda não consegue vencer ali. Então quando você faz suspensão por um tempo, né, legal, por um bom tempo aí, é lógico que quando ele for encarar isso de novo, vai ser um desafio, vai ser uma dificuldade, mas se ele tiver uma mudança no estilo de vida dele, ele vai conseguir voltar a conviver em sociedade. Talvez ainda com algumas limitações, algumas situações que ele vai ter que evitar, algumas situações que ele vai ter que aprender a manejar, né, a lidar e tudo mais. Mas ele vai conseguir, mas é preciso ter essa mudança no estilo de vida. Então, você acha que essa mudança, a saída do vício na busca de uma vida normal, ela é passível de ser feita sem a ajuda, sem o auxílio de profissionais nessa área? Aquela coisa assim, não, eu sou viciado, mas mãe, não precisa não, precisa de clínica, não precisa de médico, precisa de remédio, porque eu saio sozinho. Você acredita nisso? Não. Eu acredito assim, que há raras exceções, tá? Isso, sempre, né? Toda regra tem uma exceção. Então, nesse caso também tem.
Mas na grande maioria eu não acredito. Eu não acredito que consiga sem um auxílio de pessoas capacitadas, especializadas na área, né? Por quê? Porque quando a pessoa se descobre numa dependência, quando ela vê que ela perdeu o controle e tudo mais, e alguém chegou para ela e falou, olha, você é dependente químico, você já tem uma doença, né? Você não consegue mais parar sozinho. Primeiro é assim, não mãe, eu posso, eu consigo sozinho, porque ele mesmo não aceita que tem uma doença. Então é fato que ele vai falar isso, vai colocar isso, que vai conseguir sozinho, que vai tentar. Só que nessas tentativas ele acaba tendo muitas frustrações, porque quando ele se torna um dependente químico e não tem mais o controle, ele não vai conseguir controlar sozinho. Tá? Raras exceções, né? Volto a falar. Mas aí, raras exceções, se a gente olhar para essa pessoa analisando padrão de uso, tempo de uso, então aí pode haver raras exceções. Agora veja, uma pessoa que às vezes usa 5 anos, né? Continuamente ali, tem um padrão de uso contínuo, vamos pensar assim, de uma cocaína, né? Faz um uso ali direto, perdeu o controle desse uso. Com certeza vai ser muito difícil essa pessoa parar e falar, eu paro sozinho. 5 anos com um padrão bem abusivo de uso. É difícil, é complicado, né? Para você poder suspender, você vai às vezes ter que começar com uma medicação, ir para uma comunidade terapêutica ou para uma internação em algum outro lugar, né? Mas vai ser necessário a ajuda de uma equipe interdisciplinar aí nesse meio, pessoas capacitadas. Então, sozinho eu acho bem complicado. Como é que você vê as políticas públicas voltadas para essa área? Porque, embora existam algumas campanhas de conscientização espalhadas aí por esse Brasilzão, geralmente são feitas por entidades privadas, assistenciais, que estão nessa luta. A gente não vê, por exemplo, uma lei, uma determinação do governo federal, estadual ou municipal, na busca de montar uma clínica pública, por exemplo. Né? A clínica ainda com maior esforço que as entidades assistenciais façam para manter igrejas, associações, né, voltados a isso, façam para manter e para custear, para que a família do interno tenha um custo menor possível para manter. Não, é como isso vindo do poder público, que dispõe de profissionais de saúde na rede, que dispõe de toda uma estrutura. Por que você acha que não se dá o devido valor ou a devida atenção a isso? Primeiro, eu acho que assim, essa questão das políticas públicas ligadas à questão da dependência, eu já acho uma utopia, né? De verdade, eu acho uma utopia. Eles tentam fazer alguma coisa, estão tentando, mas ainda está muito longe do que deveria ser feito, né? De quem está trabalhando ali nessa situação sabe que deveria ser feito. Então, assim, essa questão das clínicas públicas, né? A gente viu que agora foi lançado aí uma clínica, foi aberta aí uma clínica pública em São Paulo. Acho um ótimo incentivo, acho que foi muito bacana, né, o que fizeram aí, o que conseguiram aí essa como é que eu posso dizer? Foi um benefício, né? Foi um benefício. Mas assim, nós precisamos de muitos mais benefícios como esse, por exemplo, né? Então assim, a gente vê o CAPS, o SEAD aqui em Vicente Carvalho que atendem, né? Poderia ter uma ampliação muito grande desses CAPS. Poderia ter um centro de atenção ao álcool e drogas, por exemplo, por bairro, né? Porque há uma necessidade de trabalhar-se cada bairro, né? Então não tem. Tem um para atender a população toda e a gente que trabalha nessa área sabe da dificuldade de se fazer esses atendimentos. Por muitas vezes a pessoa é internada, ela sai de uma internação, nós acabamos encaminhando para a rede pública, né? E o que acontece? Chega lá na rede pública, ela acaba não sendo atendida. Por quê? Porque eles dão prioridade para quem está iniciando um tratamento lá e não para quem saiu de uma internação. Então aí falam, procurem psicólogos, procurem outro tratamento em outro lugar. A pessoa às vezes não tem dinheiro, né? Então foi para a rede pública, porque saiu de uma instituição, foi para a rede pública, só que a rede pública acaba não atendendo porque não tem, porque a demanda é grande, então eles priorizam alguns atendimentos. Então